Muito bem, Ricardo. Dos pontos que a gente considera de extrema importância hoje, que deve ser prioridade em qualquer administração, é realmente esse, é o da habitação. Nós estamos aqui com o vereador Dilto Vitorazzi para falar justamente a respeito de um projeto que trata dessa questão da comercialização de casas, porque às vezes uma família é auxiliada, recebe seu imóvel e em seguida vende esse imóvel. Vereador, dá para evitar isso, acabar com esse comércio paralelo? Claro. Se a gente for verificar nos países da Europa, eles já instituíram a reserva social de moradia. Ela consiste em que as casas têm que ser dada de graça para as pessoas de baixa renda residirem nela. Elas podem tudo, menos comercializar o imóvel. Nesse sentido, nós achamos assim, que o município de Foz do Iguaçu tinha uma linha de crédito junto à Caixa Econômica Federal de 5.000 casas populares, cerca de 2.000 a 2.500 foram feitos junto com o governo Paulo e com o governo Reni, neste momento. Nós temos um crédito ainda para buscar do governo federal. Mas o problema consiste, quando você atende o cidadão, ele perde o emprego, ele acaba pagando uma ou duas parcelas, aí ele vende o direito, sai da casa e vai morar em outro município. No outro município, com certeza, ele vai morar numa área verde, uma área técnica, ou até muitas vezes na rua, voltando a ter o mesmo problema social. Ao verificar do cadastro nacional, a pessoa não pode mais ser contemplada porque já foi uma vez, mas ele virou um problema social. Os prefeitos se vêem na obrigação de ter que atender novamente. É nesse aspecto, então, que nós apresentamos um projeto em Foz do Iguaçu que permite ao prefeito fazer a intervenção. As pessoas que estiverem vendendo, o prefeito pode chegar, intervir, pagar as prestações que ele pagou, seja 1, 2, 5 ou 10, ele retoma a casa para o poder público e faz com que ele possa atender uma outra pessoa. E, ao mesmo tempo, ele tem que comunicar a nível de Brasil que aquela pessoa seja excluída do cadastro e que ele pode ser atendido em outro lugar. Você acredita que uma ação como esta vai resolver essa comercialização que, como o vereador mesmo citou, devolve muitas vezes pessoas para áreas que são áreas de risco, extremamente perigosas? Isso depende de alguma outra coisa, além de uma decisão municipal, vereador? Eu acho que precisa trabalhar mais em sintonia o governo federal, o governo estadual e o municipal. O dinheiro a gente tem, vive num país, até rico. Mas o país não pode estar toda hora socorrendo as mesmas pessoas. Eu conheço famílias, por exemplo, que foram contempladas no passado em 5 vezes com moradia popular. No entanto, há outras famílias que nunca foram atendidas. Então é a mesma coisa que secar gelo. Uma outra questão que diz respeito aí até um trabalho seu é essa preocupação com a logística da cidade. A gente sabe que Foz do Iguaçu é uma cidade que hoje, ela às vezes, ela acaba sendo, ela gera ela mesma o problema dela, porque tem questões de entrada e saída de veículos, trânsito de caminhões e tudo mais. Por que é tão difícil para a gente resolver um problema como esse, vereador? A gente tem que entender que a cidade de Foz do Iguaçu cresceu, mas não cresceu no patamar de outros centros urbanos, como Cascavel, Londrina, Maringá, Curitiba, assim sucessivamente. Porque lá eles se preocuparam com a logística. Nós temos um porto seco no corredor turístico e da BR-277. Depois nós temos aqui nem ao contorno Foz, uma estrada que foi iniciada e não concluída. Nós temos a perimetral leste, que poderia tirar todo o fluxo pesado do grande centro urbano, que iniciou-se a fazer e houve uma intervenção, e que foi suspensa a obra. A cidade de Foz do Iguaçu é muito difícil, inclusive para o transporte coletivo e para a questão da mobilidade urbana. As ruas não ligam muitas vezes ao nada para lugar nenhum, e isso tem dificultado. Além de nós estarmos dentro de uma forquilha de 2 rios, nós estamos cortados por mananciais como o Boici, que constantemente a BR-277, o Boici e outras coisas dessa natureza cria determinados tipos de gargalo, dando vários congestionamentos de carro e fazendo com que a cidade fique difícil para se transitar. Nós precisamos, de novo, de um socorro aí do governo do Estado e do governo federal, porque como o dinheiro municipal não é suficiente para fazer todas essas obras, para a gente poder definitivamente ter uma cidade que seja bom para os turistas, mas antes de ser para os turistas, que seja bom para o cidadão iguaçuense. Nós temos problema também das inundações, que é outro problema precário em Foz do Iguaçu. A cidade foi projetada para quando tinha 60, 70 mil habitantes e hoje ela está acima de 250 mil habitantes. Para encerrar, vereador, vocês aprovaram na Câmara agora a criação de uma secretaria que vai tratar de projetos, de planejamento, A senhora acredita que deram um passo importante agora para o futuro? Eu acho que o prefeito Reni ia atender uma sugestão minha e do Gessani quando fizemos